Saudações, operadores do direito. A linguagem jurídica é uma ferramenta imprescindível dos operadores do direito. Em virtude da interdisciplinariedade do direito com demais ramos, como por exemplo sociologia, filosofia, se faz necessário um conhecimento e uma postura jurídica do operador do direito. A linguagem, seja ela escrita ou verbalizada, é o primordial instrumento de trabalho dos operadores do direito. Um advogado criminal, quando enfrenta uma autoridade policial, apresenta na delegacia uma queixa. Meu nome é Tenório, sou delegado de polícia, professor de penal, processo penal e prática penal. Vem, estuda direito comigo. É fato que em uma comunicação, por exemplo, entre o advogado criminal e o seu cliente, deve o advogado criminal utilizar uma linguagem acessível ao seu cliente. Isso porque, na maioria das vezes, o cliente não tem conhecimento jurídico. Infelizmente, no Brasil, está contextualizada uma cultura de que se deve levar ao público uma linguagem de acesso. O mais correto deveria ser levar ao público a linguagem correta, técnica e explicá-la, do que transformá-la, do que modificar drasticamente a sua natureza jurídica. A comunicação que vamos tratar aqui é entre operadores do direito. Então vamos para o nosso tema. Queixa em delegacia, a relação entre o direito e a linguagem. Para iniciarmos os nossos estudos, se faz necessário verificarmos como se comporta a palavra queixa no dicionário. Vejamos. Queixa é um substantivo feminino, sendo uma ação ou um efeito de queixar-se, de lamentação, gemido, expressão de dor, de sofrimento. Queixar-se é mostrar-se ofendido, denunciar o mal ou a ofensa que recebeu. Desta forma, qualquer do povo pode apresentar uma queixa na delegacia, queixar-se. Então, por que não o advogado criminal pode utilizar desse termo na delegacia? A autoridade policial não se daria por entendida? Senhores operadores, o advogado criminal deve fazer uso do vernáculo jurídico. Deve fazer uso dos institutos processuais penais de acordo com sua natureza jurídica. Então, onde estaria exposto a natureza jurídica do termo queixa? Vejamos. Quando o termo queixa está sendo utilizado no 41, está relacionado também com o termo denúncia. Desta forma, a denúncia e a queixa apresentada no artigo 41 trata-se de uma acusação. E a acusação é materializada em uma declaração petitória, que é chamada de pretensão acusatória. Desta forma, a queixa é um instituto processual penal de acusação. O advogado criminal se vale da queixa para acusar. Essa acusação é materializada em uma declaração petitória, em uma petição inicial, que é dirigida a um juízo, a um juiz, e não a uma autoridade policial, um delegado de polícia. Na delegacia, não se tem uma acusação formal, se tem atos de investigação. Então, o advogado criminal deve apresentar o que na delegacia? Uma notícia do crime, a notitia criminis. Vejamos a diferença entre uma queixa e uma notitia criminis. A queixa é uma acusação formal, exigindo requisitos para ser recebida em juízo. Estão lá no artigo 41. A notitia criminis não é uma acusação, sequer exige requisitos para que seja noticiada. O BO é a mais famosa. Inclusive, pode ser realizada em delegacia de polícia. Quando o advogado criminal se vale de uma notitia criminis em uma delegacia, é porque ainda não tem o advogado criminal reunidos os elementos de uma pretensão acusatória, pois se já tivesse, apresentaria diretamente a queixa-crime em juízo. Devemos verificar o que preceitua o artigo 19 do Código de Processo Penal.
Pois com essa análise vamos ver onde verdadeiramente o termo queixa é empregado. Vejamos. Uma notitia criminis, quando a ação é de iniciativa privada e tem o seu fim relatado em inquérito policial, por exemplo, é encaminhado a juízo para aguardar a iniciativa do ofendido, ou é entregue ao requerente, se pedir, mediante translado. A pergunta é: aguardar a iniciativa do ofendido. Iniciativa de quê? De apresentar a queixa-crime. A notitia criminis também pode ser utilizada para a comunicação de um fato criminoso de ação pública. No caso do artigo 19, estamos vinculando uma notitia criminis, onde a ação seria de iniciativa privada, em virtude de que fica em juízo aguardando a iniciativa do ofendido. Essa iniciativa do ofendido deve ser feita no prazo de 6 meses, conforme o artigo 38 do Código de Processo Penal, contados a partir de quando se sabe quem é o autor da infração. Quando a notitia criminis é de uma ação pública, não teremos maiores pormenores. O problema é quando a notitia criminis é de uma ação de iniciativa privada. Isso porque o Código de Processo Penal, no artigo 38, expõe um prazo decadencial de 6 meses, a contar de quando se sabe quem é o autor da infração. Então, o advogado criminal deve ter muito cuidado com esse prazo. Por quê? Queixa é em juízo, não é em delegacia. Então, o requerimento da notitia criminis de iniciar uma investigação não supre, não suspende, não interrompe esse prazo decadencial. Muitas vezes, os ofendidos perdem o direito de queixa porque não tomam cuidado com esse prazo decadencial. Um termo circunstanciado de ocorrência formalizado na delegacia de polícia também não suspende e não interrompe o prazo decadencial. Vejamos o que expõe a Lei 9.099 de 1995. Percebam os cuidados que devemos ter com esse parágrafo 3º. Informa que a queixa ainda será oferecida, e em regra oral, em sede de juizados especiais. E essa queixa só será oferecida se não ocorrer, por exemplo, uma composição dos danos. Vejam como é perigoso acreditar que em sede de delegacia se apresenta queixa. O ofendido, já tendo reunidos os elementos de uma pretensão acusatória, em vez de se valer de um advogado criminal e apresentar uma queixa-crime em juízo, mesmo nos juizados especiais criminais, vai a uma delegacia, formaliza um boletim de ocorrência, que é a notitia criminis mais famosa. O boletim de ocorrência é convertido em termo circunstanciado de ocorrência e remetido em tempo hábil aos juizados especiais criminais. Todavia, entre essa remessa e o recebimento e as audiências respectivas, se passam mais de 6 meses. Decaiu o direito de queixa, pois essa queixa, conforme o artigo 77, parágrafo 3º da Lei 9.099/95, deveria, em regra, ter sido apresentada oralmente. Perdeu o ofendido o direito de queixa. Deve ele estar acompanhado de um advogado criminal desde a sede da delegacia, para que não perca uma chance. O advogado criminal não se presta apenas para assistir acusados, mas também para assistir vítimas. Desta forma, o termo mais técnico é que se apresenta notitia criminis em sede de delegacia, e deve o advogado criminal ficar atento ao prazo de 6 meses. Todavia, em juízo, se apresenta queixa-crime. Tenham cuidado, em especial quando estivermos falando dos crimes de menor potencial ofensivo.
em virtude da apresentação da queixa, que se ela não for feita antecipadamente desde o início, ela terá que ser feita oralmente como regra na audiência. Desta forma, encerramos a nossa temática, certos de um novo encontro. Se gostou, curte, comente, compartilhe e vem, estuda direito comigo.